Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pôr de Solos. E hoje a gente convida vocês para falar um pouquinho sobre uma doença de solo muito importante, principalmente agora na entrada das culturas de inverno. E por isso a gente fez aí esse episódio especial para falar especialmente aí de alguns detalhes sobre a giberela. E para isso eu trago novamente Thiago Jarek para falar com a gente. Seja bem-vindo, Thiago. Já, obrigado. Sempre um prazer, Amanda. Então, Thiago, vamos começar falando um pouquinho aí por que a giberela tem se tornado tão importante aí para as culturas, principalmente as culturas de inverno, e nos últimos anos tem se falado tanto sobre giberela? Então, não importante nos últimos anos, só a giberela é uma doença bastante antiga. Diria que o último ano, em particular, aqui as safras do sul, com muita chuva no período de florescimento, colheita, pré-colheita, foi um transtorno grande. Então, do último ano para cá, muita gente esse ano não quer nem saber de trigo por conta dos prejuízos do ano anterior, assim, uma espécie de trauma, né? Porque é uma lavoura com custo alto em defensivo para proteção justamente da giberela, né? Você investe muito em defensivos para a giberela e mesmo assim, às vezes, ainda não ter o retorno econômico. Isso traz bastante alvoroço, né? De você não obter economicamente esse retorno. Alguns fatores nos últimos anos ou décadas, assim, já faz vários anos que ocorreram algumas mudanças na agricultura de modo geral. A gente pode destacar, por exemplo, o plantio direto, que é uma excelente tecnologia e os solos agradecem muito porque a erosão é um problema seríssimo e o plantio direto vem justamente para contornar esse problema do plantio direto. Só que a premissa do plantio direto é deixar os resíduos das plantas na superfície. E isso é algo que no passado, com a gradagem, a aração do solo, você incorporava esses resíduos e a decomposição era mais rápida. E aí é justamente um local onde há a sobrevivência da giberela, nos resíduos. Então ela fica de outras culturas. Exato, inclusive da cultura do milho, que é uma cultura de verão. Então a gente tem essa dobradinha verão e inverno, quando o milho é antecessor, né, que ele acaba deixando resíduos para o cultivo do inverno. Então o plantio direto é um dos fatores. O plantio direto vem ganhando espaço cada vez mais. São raras as áreas que não se faz plantio direto hoje, mas tem esse viés das doenças que, com os resíduos vegetais se acumulando ao longo do tempo, junto com esses resíduos podem ficar inóculo de giberela. Isso é um fator. Outro fator, uma doença bastante, a gente chama de cosmopolita. Cosmopolita seria assim, mora em vários lugares, né? Não tem um paradeiro, uma casa fixa, então ela se hospeda em soja também, em milho, trigo, aveia, várias culturas. Soja, sim, né? Acho que até se algum agrônomo às vezes está ouvindo, ele deve ter falado errado. Não, a gente tem algumas pesquisas mostrando que inclusive resíduos de soja, que é uma cultura indicada para rotação por não ser gramínea, mas nos resíduos da soja, inclusive, a giberela pode estar instalada nesses resíduos. Então, a gente tem essa questão das culturas. Ela não é um problema para a soja, mas ela pode vir da soja. Exato, exato. A gente não tem a mesma perda, o mesmo dano que causa em trigo, mas pelo fato de sobreviver também tem essa sobrevivência na palhada de soja com plantio direto. Então essa palhada fica na superfície, eu entro com o trigo já no meio da doença, né, do inóculo. E fatores ainda que são até pouco conhecidos, mas algo bem interessante que a gente descobriu, assim, não que descobriu, mas numa entrega para um cliente nosso, produtor de trigo, ficou muito evidente isso, né, que nessa questão dos hospedeiros, né, dela ser cosmopolita, um dos hospedeiros é o azevém, que é uma planta que é planta daninha, é pastagem, também é usado para feno às vezes, mas principalmente na lavoura de trigo ela entra com um papel importante de planta daninha, infestante na lavoura do trigo. O que tem nessa planta de especial sobre giberela? Também é hospedeira, isso
tem alguns documentos, por exemplo, o documento 279 da Embrapa tem lá as doenças do azevém, a giberela está lá como uma doença do azevém. É fácil de eliminar essa planta daninha. No meio do trigo, uma dificuldade grande, por ser gramínea também. No trigo, a maior dificuldade de eliminar as plantas daninhas são as plantas que são da mesma família. E também pelo fato da resistência ao glifosato nessa planta em específico. O glifosato, né, não sei se todos estão familiarizados, é um herbicida muito usado no manejo de plantas daninhas, principalmente nas lavouras de verão. Só que com a resistência do azevém ao glifosato, a gente tem mais dispersão dessa planta daninha, maior presença dela, porque aquele herbicida que era muito utilizado para o manejo, foi deixando, né, sementes desse azevém. E aí, com mais população de azevém, a gente tem mais hospedeiro de giberela. E com esse cliente nosso ali da região central do estado, o que ficou evidente era justamente isso. Ele tinha 2 áreas, manejo semelhante, as mesmas culturas, fazia tudo igual. Quando a gente analisou o solo, uma dessas áreas tinha um teor de giberela bem mais alto do que o outro, né? E aí a gente começou a conversar sobre o que possivelmente poderia levar a ter mais giberela num talhão do que o outro, se os dois receberam trigo, se ele fez as mesmas aplicações. E aí saiu até dele essa hipótese, ele falou, para mim eu acho que o azevém tem alguma coisa a ver com isso, porque lá tem mais azevém. Aí na hora eu já conheci o documento que fala das doenças do azevém e mostrei para ele o sintoma, né, um sintoma bem típico, a panícula do azevém fica vermelha. E aí então ficou evidente esse papel também da resistência ao herbicida tendo importância numa doença de trigo. Então, vários fatores aí, além do fator climatológico, que é o que primeiro todo mundo associa, né? Não, está tendo mais porque está chovendo mais, porque as mudanças climáticas. Tudo bem, isso também está ocorrendo, mas ele tem fatores também bastante agronômicos que estão interferindo nisso. E de onde vem a giberela, Thiago? A origem da doença, né? Como que ela se instala na lavoura. Isso é muito estudado. A giberela, você acha muito material, assim, você cansa de ver tantas publicações, tanta coisa que tem, porque no mundo todo é uma doença importante, não é só no Brasil, todo mundo tem uma atenção muito grande com essa doença. Eu já conto de onde vem. Tá bom, por favor. Mas é só porque assim, ainda há bastante discussão sobre várias coisas nessa doença. E ela é muito estudada, é muito importante, e daí justamente quanto mais se estuda qualquer assunto é assim, quanto mais você estuda, mais informação você busca sobre aquele tema, mais coisas surgem, mais pontas soltas ficam, né? E ela é muito estudada porque essa doença produz micotoxinas, né? Toxinas no alimento que são prejudiciais à saúde. A Anvisa inclusive monitora isso na farinha de trigo, que a farinha de trigo está em muita coisa na nossa alimentação. É muito difícil passar um dia sem se alimentar de trigo, né? Fazer uma dieta que exclua, a gente vê dificuldade em não ter esse alimento no dia a dia. E aí, tendo a micotoxina, algumas doenças, alguns impactos na saúde de quem consome podem surgir. Então, todo mundo se preocupa com isso, inclusive às vezes ocorrem de países, né, que têm alta quantidade de giberela e importam trigo de outro país que não tem, para diluir o trigo ruim num trigo bom, baixar o nível da toxina e poder ofertar para a população. Meu Deus. E então a origem, existem 2 estruturas principais que esse fungo, né, a giberela é um fungo, a gente não falou até agora, mas a gente está falando de um fungo. E existem 2 estruturas principais, que são os macroconídeos e os ascósporos. São 2 estruturas biológicas de reprodução do mesmo fungo. E é por isso que dá essa confusão também do giberela e fusarium. É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa, só que até pouquíssimo tempo atrás, e ainda no meio acadêmico ou com alguns profissionais, ainda é falado dessa forma, né? Giberela, fusarium,
Agora a nomenclatura vai adotar um nome só, né? Não vai existir mais dupla nomenclatura, né? Existe uma campanha que é um fungo, um nome, não precisa dois nomes para o mesmo fungo. E justamente os dois nomes surgiram por causa das duas estruturas de reprodução. Então, quando se via, no passado só tinha microscopia, né? A gente não tinha muitas ferramentas de identificação. Quando eu via um macroconídeo, eu dava o nome de fusário. Quando eu via o peritécio com ascóspora, eu dava o nome de giberela. Só que o que acontecia? Às vezes, o fitopatologista pegava o ascóspora, o peritécio da giberela, colocava no meio de cultivo e o que crescia? O macroconídeo do fusário. Mas como isso? Porque são apenas duas formas de se apresentar. A gente tem isso também, tem uma forma de se apresentar no trabalho formal, com uma vestimenta formal, e tem um momento de lazer, às vezes, praticar esporte, academia, você põe outra vestimenta. Então, o DNA é o mesmo micro-organismo, mas ele adota estratégias de reprodução diferente com base nas condições ambientais. A gente tem no ascósporo uma estrutura menor, mais fácil de ser levada pelo vento. No macroconídeo uma estrutura maior, mais difícil do vento carregar. Então, dependendo da condição, o fungo adota uma estratégia ou outra. Inclusive, para fazer a indução disso em laboratório, a gente tem que às vezes oscilar a temperatura, oscilar meio de cultivo, para ele mostrar uma cara ou outra. Que esperto! É bem interessante essa vida dos micro-organismos, né? Então tem esses dois caminhos. Fica no solo, em resíduos culturais principalmente, a gente tem lá um resto de milho, o resto da cultura da soja, o fusário está instalado lá. E aí ele libera macroconídeos e ascósporos, e isso é o ponto de partida da doença. É o início, mas toda a literatura, toda vez que a gente vai buscar um material de referência sobre giberela, ele fala do solo como uma fonte de início da doença. Depois que ela começa, aí ela tem outros desdobramentos, tem até a chamada aerobiologia do fungo, ou seja, estudar o comportamento dele no ar, né, como que ele se movimenta, mas isso é depois que a epidemia já está instalada na lavoura, o início normalmente é a partir do solo, de estruturas que ficam ali. Tá. E por que tem tanta dificuldade no controle dessa doença? Sobre a dificuldade no controle, a gente tem um fator que, assim, quando a epidemia se agrava, a presença, isso é importante a gente ter em mente, que a presença do fungo em si, é isso que a gente trabalha, principalmente, vamos ver se ele está lá, não necessariamente caracteriza a doença. Sim. Porque depende muito das condições de desenvolvimento, né? Se elas estão propícias ou não para que ela se desenvolva. Só que normalmente ela se agrava em condições chuvosas. Quando começa a ter chuvas mais frequentes, né? E umidade relativa alta, a gente tem o agravamento da doença. Para os mecanismos de controle pós-entrada da doença, você tem como saída principalmente fungicidas. No trigo, o principal método de controle após a instalação da doença fungicida. Mas isso, o fato de estar chovendo é uma limitação para eu fazer a aplicação do fungicida. A máquina, a própria questão da tecnologia da aplicação, se eu tenho precipitação, eu não posso fazer. E aí, se eu tenho dias consecutivos de chuva, eu tenho o fungo numa condição muito favorável, se alastrando, e tem um empecilho para mim fazer o controle, que é a própria condição do campo, né? O solo encharcado, a precipitação. Então isso faz com que crie uma bola de neve, né? Eu tenho a doença se alastrando, aumentando a severidade e fico impedido de entrar lá fazer alguma coisa. Por isso o aspecto de prevenção, de tentar saber antes, né? De adotar coisas antes que ela se instale, é extremamente importante, né? Porque se você puder falar um pouco sobre isso, né? Como a importância dessa prevenção, como que ela se dá? Então, há alguns aspectos, e aí o que tem se visto até então, né, que existe realmente essa relação com as condições climáticas, mas existem diferenças de severidade. Existe por cultivar, por material genético, né, um material mais resistente que o outro, mas entre as lavouras, a lavoura do José, do João, eles observam que às vezes em campo as epidemias que estão na mesma região recebem a mesma quantidade de chuva e usam praticamente os mesmos fungicidas,
mas às vezes em uma área se agrava mais do que outra. Então existe uma relação também com o inóculo inicial, que a gente chama que é o quanto esse solo estava mais favorável ou não à ocorrência da doença. É o que a gente vem falando já na GoSolos, GoGenetics, sobre supressividade e conducividade. Então existem fatores predisponentes à doença que aí na presença do inóculo da doença isso vai se agravar mais ou não. Eu trouxe até uma referência que é o Carson 2021. Ele tem um artigo publicado, um artigo recente, né, menos de 3 anos. Ele fala da giberela sob a perspectiva do microbioma. E aí esse aspecto que a gente discute em solo, de que a doença se agrava, ela se torna pior quando o solo está conducível, ou seja, se eu tenho muito fusário no solo já de início, muito mais fácil de outro fusário se juntar à banda, né? Nas espigas de trigo também foi verificado isso, espiguetas, né? O pessoal chama no trigo de espiguetas, também foi verificado isso, que quando há infecção da giberela na flor, né, no momento de florescimento, a diversidade na planta de trigo também está menor. E é mais difícil isso ocorrer quando você tem uma diversidade alta. Só que no aspecto da planta como um todo, essa é a parte da planta que é menos rica em micro-organismos, ou seja, ela tem menos gente protegendo. Então, por isso aí também é um momento de suscetibilidade. Então, dificuldade de controle é um fungo muito agressivo, ataca várias plantas, entra pela raiz, ele pode afetar o trigo já no início da germinação, eles dão até outro nome para a doença, né? Podridão radicular, é um dos nomes, por exemplo, ocasionado por giberela, por Fusarium graminearum, ocorre nas espiguetas, ocorre nos grãos, no armazenamento, ele pode se desenvolver nos grãos após colheita, se houver condição de umidade. Então, assim, ele está em tudo, em todos os momentos da vida do trigo e em mais de um hospedeiro. Então isso cria uma dificuldade de controle além das operacionais no momento da epidemia. E qual que é a diferença da detecção dessa doença e a previsão dela, né? Então, acredito que detectar quando você já sabe que você está vendo ela ali e quando você consegue prever. Então, isso é algo bem importante, né? Porque muitos pesquisadores, né, tem até no Brasil tem um grupo forte que trabalha com giberela, Fusarium graminearum, né? E eles buscam modelos de previsão, justamente para poder dizer ao produtor, né, o quanto essa doença vai avançar, conseguir prever prejuízos, danos. Mas para eu fazer um modelo de previsão, eu preciso juntar variáveis como a quantidade de chuva. Sim. Então aí eu saio da microbiologia agora para a agrometeorologia, preciso fazer previsão climática, previsão de temperatura, envolve vários fatores. A detecção é simplesmente para a gente saber se o micro-organismo está ou não presente. Então, detectar não significa prever, mas há uma relação entre eles, porque para a previsão eu dependo também de saber se existe a doença lá e o quanto existe dela. Eu trouxe um exemplo de uma analogia para talvez ficar mais fácil de entender assim, o quanto o inóculo, que a gente chama, que o que a gente detecta no DNA é o inóculo, é a quantidade inicial. E o quanto essa quantidade inicial é determinante para que a doença avance ou não. Então, vamos imaginar, nós estamos em 4 pessoas aqui na sala, 2 delas o público não está vendo, a gente está em 4 pessoas. A gente vai fazer uma disputa de investimento para ver quem é o melhor investidor. Vou ganhar. Quem consegue dar mais retorno para o dinheiro. Então, Thiago vai ganhar R$5, Amanda 1.000, né? Aí a gente tem 10.000 e 1 milhão. Todo mundo vai ter que investir esse dinheiro para ver o quanto consegue obter de retorno. Qual a chance do Thiago com R$5 obter a mesma taxa de retorno, o mesmo sucesso de investidor do que o colega que ganhou 1 milhão? É quase impossível. Quando a gente trabalha com inóculo, inclusive os modelos de epidemiologia, que a gente chama, que são justamente esses pesquisadores que tentam prever, eles trabalham com essas equações que são semelhantes às equações de taxas de juros. Elas tentam prever o quanto há o avanço
Porque é uma taxa de multiplicação. Né? É uma célula que se multiplica, depois produz um macroconídeo, daí isso pode virar milhares de macroconídeos, que viram milhões, que viram bilhões, e assim vai avançando a doença. E tem como tentar estimar isso. Mas o capital inicial, aquela primeira célula, a quantidade delas vai ser extremamente determinante para ver esse rendimento da doença. Né? Todos os modelos de previsão trabalham isso. Então a detecção inicial, embora ela não faça a previsão, ou seja, não tem como dizer o quanto vai ter de doença com base na detecção. Mas é extremamente previsível que se eu tenho duas áreas com detecções distintas, uma de baixa detecção e outra de alta, a de alta corre mais risco. Sim. Uma outra coisa que eu queria que você abordasse é a questão dos sintomas, né? Então, primeiro, até o momento, como é que se detecta? Como é que você sabe que a Gibberella está naquele solo ou não? No solo eu diria que do jeito como é feita a agricultura hoje, dos agrônomos que andam, ele passa no talhão, ele não sabe. Não tem como eu bater o olho, olhar naquele talhão e dizer se tem Gibberella ou não, pelas ferramentas que são o canivete, as ferramentas do agrônomo, né? O canivete, a botina. Então eu passo lá, não tem como saber. Bom, a análise é um caminho para eu tentar estimar. Claro, o histórico também pode ser um mecanismo, mas o histórico justamente entra nessa questão de que eu não sei quanto deu de Gibberella na safra anterior. Inclusive isso, quando a gente conversa com os produtores e pergunta sobre os níveis de dano na Gibberella, é uma coisa que ele não tem com precisão o quanto houve. Isso é uma dificuldade até para os fitopatologistas, quando fazem os ensaios de pesquisa, avaliar a severidade da doença, estimativa de perda, os mecanismos de amostragem, de contabilização, eles são bastante trabalhosos, né? Porque eu preciso, numa área de 100 hectares, como que eu vou ter uma malha de coleta de dados suficiente para estimar isso. Então, mesmo o histórico de eu saber se plantei ou não plantei trigo no talhão, às vezes não é suficiente, porque eu não monitorei todo ele. Sim. Então, a pergunta sobre como saber, né, um dos caminhos é tentar estimar no solo especificamente esse micro-organismo. Cultivo é extremamente trabalhoso e impreciso, né? Fazer um levantamento em placa, posso usar meio seletivo para tentar crescer só, usar um gramineário, a Gibberella zea, mas isso existe uma interferência muito grande dos outros micro-organismos principalmente. Então a estratégia do DNA tem se mostrado uma ferramenta bem interessante por detectar, independente de peritécio, ascósporo, macroconídeo, o DNA é o mesmo, né? A gente consegue ter como uma ferramenta de monitoramento, de detecção em solo da Gibberella essa análise. E o que isso pode mudar? Eu sei que os sintomas na planta, então vamos imaginar aí numa infestação de Gibberella, quando que esses sintomas aparecem? Quando que o produtor vai saber, vou ter perda com Gibberella? Visualmente, a visualização da perda do sintoma é já na fase final da cultura. E isso é uma das dificuldades, porque tomar medidas já nessa fase, elas vão ser ineficientes. Isso que eu ia te perguntar, adianta fazer alguma coisa depois que você vê o sintoma da Gibberella? Com a planta já sintomática, é muito difícil reverter esse cenário, né? Então, os próprios produtores, muitos já sabem disso e procuram fazer um leque de estratégias desde o início do cultivo, porque sabem que é quase irreversível isso no final. Só que justamente essas estratégias estão desenhadas a partir do plantio. Né? Depois que ele já decidiu qual é o local de plantio, qual a semente, e aí ele traça as estratégias de pulverização de produtos. Mas não entra nas estratégias hoje essa avaliação do solo, de saber a saúde do solo naquele local, que é o que o próprio Carson, nesse trabalho da Gibberella sob a perspectiva do microbioma, um dos insights que ele traz é justamente esse, de passar a estudar e monitorar, avaliar a Gibberella sob a ótica da comunidade microbiana,
porque existem fungos que estão no solo que atuam também como inibidores da Gibberella, como Trichoderma e Clonostax. Então isso também é um fator de interferência, né, nesse progresso da doença e do quanto as estratégias podem ser mais eficientes ou não. Porque essas estratégias também têm isso, assim, como elas são pré-definidas, independente da visualização do sintoma, ele não tem uma clareza de saber o quanto existia realmente. Na dúvida de que algum dano pode ocorrer, eu já adoto todos os possíveis manejos para evitar que esse dano ocorra, mas às vezes o risco em uma área ou outra, eles têm diferenças de probabilidade, né, de ocorrência. Então, vamos pensar aí só para a gente encerrar numa forma prática, né, falar com os produtores, né, principalmente trigo, aveia, cevada, que vão entrar agora com essa cultura, como que o microbioma pode ajudá-los nessas decisões no pré-plantio? Justamente por essa avaliação prévia, né, quando eu avalio qualidade de solo pelo microbioma e principalmente algo que a gente fala muito na AlgoSolo sobre o risco de doenças, esse risco ele é determinado pela quantidade da doença. Isso é uma coisa que o produtor de trigo meio que tem como certo. Se chover muito vai ter Gibberella, ok, mas quanto de Gibberella eu já saio na largada, né? E até por fatores que ele desconhece, como esse do azevém, né, em que o produtor tinha uma suspeita, mas a partir da análise é que ele cruzou a suspeita com realmente o valor do micro-organismo em solo. E aí, a partir desse valor inicial e da saúde do solo, também tem esse outro aspecto, né? Os mecanismos de defesa da comunidade microbiana, de alguns produtos que ele já usa no manejo da lavoura, produtos biológicos, né? Como Trichoderma, bacilos, ele tem já como, através dessa análise inicial, ajudar nessa tomada de decisões. A partir do momento, tenho muito ou tenho pouca Gibberella, ou não tenho, e aí isso até a escolha de talhões pode ser decidida por essa análise. Estou em dúvida entre 3 talhões. Ele tinha uma área planejada de plantio de trigo, mas com base no insucesso do último ano, não, eu vou plantar 50% da área. Como eu ia plantar área X, mas agora vai ser X sobre 2, metade, eu posso escolher a metade da direita e metade da esquerda. Então posso analisar as duas metades e decidir, bom, com base nos resultados, menos Gibberella na direita, eu planto na área da direita. E aí também as estratégias de controle, área da direita, nível de Trichoderma, nível de Clonostax, nível de bacilos, entre as 3 ferramentas, os meus níveis, quais micro-organismos têm mais ou menos probabilidade de eficiência. Então acho que é de uma forma resumida e mais aplicada como que essa análise pode auxiliar, né? É isso, acho que falamos bastante aí de como surgiu, né, os grandes problemas causados pela Gibberella. Esperamos que esse ano o tempo colabore, que a gente tenha uma boa safra de inverno, mas é importante entender essas ferramentas que podem ajudar, né, a superar esses problemas que não estão no nosso controle. Então, o clima não está no nosso controle. Agora, saber como está a microbiota do solo antes do plantio para tomar a decisão certa, isso sim está no nosso controle. Acho que é essa a nossa mensagem, né, Thiago? E principalmente por ser uma nova tecnologia, ferramentas novas, isso é um feedback que alguns clientes dão para a gente. Eles falam assim, eu não sabia que existia isso. Então é um pouco do papel nosso hoje aqui, levar essa informação e divulgar. Existe essa ferramenta, existe essa tecnologia, né? E quanto mais a gente difundir e falar sobre ela, mais pessoas vão conhecer. Isso aí, obrigada pela sua participação, obrigada a vocês aí pela audiência. Até o próximo.